Jesus e honra. A estrutura psíquica de Jesus é o modelo da perfeita identificação com a tarefa que ele veio exercer. Ele pôde penetrar nas leis fundamentais da vida que conduzem os homens, estabelecendo em palavras e atos os roteiros seguros para o equilíbrio físico-psíquico de todos. Projetando a verdade, não esmagava com a sua natural superioridade, não absorvendo cada individualidade, que permanecia mais independente. Aqueles que se lhe afeiçoavam encontravam a paz e, por esta razão, optavam livremente por segui-lo. Ele sabia despertar as potencialidades jacentes em cada um, canalizando-as para as operações saudáveis, mediante cujo esforço se fruíam júbilos e plenitude. As parábolas, que lhe guardam as instruções vivas, continuam adequadas para os problemas odiernos, possuindo sentido harmônico e orientação capazes de serem aplicadas sem qualquer conflito de época, lugar e pessoa. O homem moderno prossegue, de certo modo, com as mesmas aspirações e necessidades dos seus antepassados, ressalvadas algumas conquistas logradas através dos tempos. Desse modo, ainda permanece com carências e inseguranças que lhe perturbam as estruturas emocionais. Para conseguir a liberdade interior e a emancipação, necessita da luz do conhecimento e da coragem para entregar-se com decisão à honra dos objetivos que persegue. Saber o que pretende da vida e como consegui-lo, eis o processo parto de amadurecimento pessoal, rompendo com as suas próprias raízes os atavismos que lhe procedem do passado espiritual. Para esse esforço, a honra se lhe torna o inigualável guia interior, impulsionando-o para frente, nos passos que deve dar sem mais deter-se. Na ruptura dos laços familiares constringentes, Jesus, sem deixar de atender aos compromissos morais e sociais com o clã a que pertencia, demonstrou a grandeza da coragem que a honra pessoal lhe facultava. Buscado pela família, que lhe ignorava o ministério, duvidando da sua missão, e assim tentando interrompê-la, quando ele punha os alicerces da boa vontade nos corações. Foi advertido por alguém que lhe disse: tua mãe e teus irmãos aí se encontram e chamam por ti. Chegara-lhe o momento da indeclinável quão honrosa decisão, facultando-lhe interrogar com tranquilidade: quem é meu pai, minha mãe? Quem são meus irmãos? Senão aqueles que fazem a vontade de Deus. A estupefação geral não o perturbou, e ele prosseguiu como se nada houvesse acontecido. Honra é a coragem de eleger o melhor. A dubiedade da decisão entre os que o desejavam reter e aqueles que lhe necessitavam da presença e das lições seriam a lamentável falência dos objetivos que buscava. Não há aí desrespeito aos familiares. Estes, sim, presunçosos e amedrontados, sem o consultarem, desrespeitavam-lhe a opção de homem independente que viera para um apostolado que jamais negara qual seria o término: a humilhação, a cruz, a morte. A sua honra leva-o ao prosseguimento, mesmo lutando contra todos os fatores hostis. Ele viera romper os impedimentos, arrancar a escultura modelada do homem integral do mármore frio da sociedade utilitarista e escravocrata.
O cinzel e o martelo, para arrebentar a pedra, eram a honra e o dever. Nada podia emparedá-lo nos limites das conveniências, dos receios pueris, das afeições imaturas. 20 séculos depois, ei-lo o mesmo escultor de almas, trabalhando o granito das vidas a fim de libertá-las. Tua honra deve modelar-se na dele. Tua decisão para a felicidade, rompendo as estruturas passadistas e acomodadas, é a força do teu empreendimento. Entra em ti mesmo e ausculta a consciência, o teu guia íntimo, a fim de saberes o que pretendes, o que é melhor para ti e como conquistá-lo. A tua libertação diferirá daquela que rompe vínculos de afetividade para soltar-se, escravizando-se a outras situações piores. A honra de encontrar um guia interno que te orienta nos fundamentos da vida de Jesus é o desalgemar-se de tudo quanto constitui retentiva para que sigas plenamente. Após isto, não serás mais o mesmo, nem te repetirás. A consciência do dever se manifestará a ti na honra de seguir em padrões de respeito a todos e a tudo, porém, de liberdade total sob a liderança de Jesus. Gente, me deu até arrepio essa leitura. Ela é muito linda. Nossa, e eu me lembrei, eu já contei aqui ó, aquele episódio que aconteceu comigo no metrô. Né? Eu me lembrei agora muito fortemente, né? Que eu estava no metrô e do nada uma senhora agarrou meu braço, virou para mim, olhou assim profundamente dentro de mim e me disse: não se preocupe com as coisas do mundo, deixa que Deus se preocupa com ela. E assim eu senti exatamente a mesma sensação daquela experiência agora lendo isso aqui. Faz a tua parte se preocupando em seguir realmente o que ele ensina. Muito, muito para mim foi muito, muito assim tocante. Tudo que ele fala aqui, todo o convite, né, que ele faz, da primeira letra à última, é um convite maravilhoso que ele faz a todos nós para prestarmos atenção, né? Eu concordo, eu percebo muito nesse processo, né, que o nosso guia muitas vezes é a honra de cumprir o que nós pretendemos, o que se pretende da nossa jornada, e por muitos processos que nos levam a isso, e eu gosto muito dessa parte que ela fala: saber o que pretende da vida e como consegui-lo, eis o processo parto, que é esse processo da gente gerar algo, né? Mas não só de gerar, mas desse gerar nascer. E o processo parto, ele envolve a dor de colocar para fora e de garantir essa saída de uma forma segura. Então, eu gosto muito dessa comparação que ela traz do processo parto de amadurecimento pessoal, onde a gente vai, né, parindo todo esse processo interior, de amadurecimento, de coragem, baseada, né, nos conceitos que nos tragam, né, a melhoria íntima, e ela vai construindo, né, esse processo parto de crescimento, trazendo a honra como um pilar para chegar a isso. Eu vejo de uma forma muito bonita. Pegando isso que o Vini acabou de falar sobre a honra, estava pensando aqui também, por exemplo, eu até grifei: honra é a coragem de eleger o melhor. E ele fala aqui embaixo: o cisel é o martelo de arrebentar a pedra que existe em nós. Nós somos heróis de nós mesmos para vencer as nossas dificuldades, nossas imperfeições. E isso aí a gente precisa de martelo e cisel e muita boa vontade para quebrar esses granitos
que existe dentro da gente. E outro detalhe também, que eu até comentei esses dias na parte da mancha, que foi até com o Silvio, que antigamente, quando eu comecei no Espiritismo, eu não tinha um livro, acho que é Jesus no Lar, não me lembro mais o detalhe do livro, mas toda hora eu passava por essa passagem aqui: quem é meu pai, minha mãe, quem são meus irmãos, senão aqueles que fazem a vontade de Deus. Toda vez que eu lia isso, eu lia em prantos, às vezes como o Silvio fica assim, muito emotivo. Cara, eu ficava nesse looping, lendo e emotivo. Quanto mais eu lia, mais motivado eu ficava. E agora eis que surgiu de novo na minha frente. Isso eu comentei com o Silvio, que foi um mês atrás, mais ou menos. É isso só que eu queria falar. Eu achei interessante a palavra, né? Honra. Hoje em dia, essa palavra é tão esquecida, né? Não se fala muito. Honra. Até que no metade do texto estava assim, vou pegar o significado dela, né? Ter que lembrar o significado dela, assim, não lembrar, mas né, no dicionário, né? Etimologicamente, o que é a honra, né? E aí ele vem falando sobre honrar, ter honra, e como que se tornou uma palavra desusada, vamos dizer assim, né? E vem agora e lembrar a gente, seja honrado, honre, né? É muito interessante. Nesse texto da Joana de Ângeles, sobre Jesus e a honra, eu percebi dois aspectos ligados à palavra honra. Uma, que é aquele mandamento de Moisés, quando fala, né? Honra teu pai e tua mãe. Porque Joana trabalha inicialmente com esse aspecto. O que era honrar o pai e mãe? Né? Então, Jesus ele chega e fala, né? Quem são os meus pais, os meus irmãos? E ali já é uma ampliação dessa honra que é a família universal. Ela cumprir a vontade de Deus, está honrando toda essa família, está honrando o, né, é como se estivesse ampliando o que Moisés colocou ali no mandamento. Quer dizer, né, que Moisés, ele canalizou como honra teu pai e tua mãe. Então, a Joana, ela amplia, mostrando ali que Jesus, ele continua honrando, mas ele só ampliou a ideia de família. E o outro aspecto que ela também coloca aí, que eu percebi, sobre esse honra, é com relação a ele cumprindo a missão dele, ele ali, para os olhos mundanos, ele termina como um fora da lei, né? Ele passa por todo um julgamento e tem ali um fim em pena de morte. E então, a princípio, parece que ele foi desonrado, né? Mas não. Ali, ele cumpriu a missão dele, a missão que ele sabia que vinha do alto e que isso repercute até hoje, tantos em tantos ensinamentos eles vêm. Então, eu percebi esses dois aspectos aí ligados à honra que Joana trouxe. Essa coisa, né? Que a gente fala muito de... A gente vive falando de reforma íntima, né? Mas esse texto me remete a uma coisa muito mais profunda, muito mais próxima de Deus, né? Que eu sinto essa honra, né? Que ele tanto fala assim, como fazer aquilo que realmente é o certo, aquilo que ninguém tem absolutamente dúvida que é o que se deve ser feito, né? E isso tem um aspecto pessoal, né? Que aqui eu vou compartilhar, que é bem interessante, né? Para mim, toda vez que eu vejo um filme, vejo um livro, vejo uma situação em que eu noto esse aspecto da honra, de você fazer o que é o certo, o que é o assim, qualquer ser que você pensasse bom, justo, iria fazer, isso me emociona profundamente, profundamente. Posso estar onde estiver, vendo, olhando ou assistindo uma situação. Isso me emociona profundamente e eu não consigo segurar as lágrimas. É uma coisa que me toca profundamente mesmo.
É essa coisa de honra, mas no sentido de você está fazendo, no caso aqui, vamos extrapolar, o que Jesus faria naquela situação, é o que deveria ser feito, é o que é o certo. Silvio, você lembrou, eu já comentei aqui no grupo, né, que meu pai falava assim, olha, quando tiver numa situação que tiver muita coisa, pensa assim, se fosse Jesus faria isso, né? E meu pai falava isso, né? E eu, assim, muitas vezes, eu já pensei assim, né? Ah, se fosse Jesus, ele não faria isso. Ah, mas eu não sou Jesus, eu vou fazer. Porque a gente ainda tô, né? Eu falei assim, meu Deus, e esse texto me chamou isso, né? Atenção, da gente viver, né? Se fosse Jesus, ele estaria fazendo isso? Aí dá um negocinho na gente, né? Pegando aqui aquilo que está aqui no texto que a Vini falou, sobre o parto, né? Então, ele tem um texto aqui que eu achei interessante. Entre ti mesmo e ausculta a consciência, porque o guia íntimo a fim de saberes o que pretendes, o que é melhor para ti e como conquistá-lo. Isso aqui é muito profundo, porque às vezes nós queremos uma resposta imediata. Então, quer dizer, se você for materialista, você não vai ter acesso a isso. Você fica cego, zanzando por aí, fazendo muitas coisas erradas. Se você já tem consciência disso, só que existe uma coisa chamada tempo e paciência, porque às vezes você quer a resposta imediata. Estou falando isso porque eu já fui assim, entendeu? Vi as respostas, eu não acreditava que eu queria da minha forma. A resposta não vem, por isso que ele fala aqui, o teu guia íntimo, ele vai te orientar no momento certo. Isso é fato. Isso não acontece com aleatório, acontece com aquelas pessoas que estão buscando isso. Um exemplo como nós. Uma pessoa materialista não consegue acessar isso. É só isso que eu queria falar. Nesse processo, né, nesse convite a nos conhecermos, como ela traz, que Jesus se conhecia, Jesus sabia a missão dele e ele honrou essa missão. Então, ela nos convida a esse processo de conhecimento íntimo, da gente realmente saber para que veio, o que pretende, e aí honrar esse processo, para que a gente não fique à mercê de todos os convites externos, porque muitas vezes isso nos afasta daquele compromisso que a gente fez com a consciência, fez já lá no plano espiritual. E aí ela traz Jesus nesse modelo de que sabia que ele estava ali unido a Deus, ele sabia da missão dele e ele honrou esse compromisso. E da gente olhar, né, para que a gente viva esse compromisso, né, de uma forma plena, honrando os nossos compromissos, agora sabendo quais são, né, para que a gente veio. E aí precisa dessa integração interna, desse escutar interno, da gente olhar realmente, né, e se conhecer nesse processo. Eu só queria pegar um gancho disso que a Alvina acabou de falar. E eu, graças a Deus, por merecimento, foi uma coisa, eu chego até a ficar emocionado, foi uma coisa fantástica. Eu não me lembro mais detalhes, porque isso foi no início da minha vida. Eu tive acesso à minha carta reencarnatória, pessoal. É uma coisa que eu fiquei assim, eu fico emocionado. Porque, como eu falei, eu vim para o Espiritismo puxando minha orelha, porque eu não queria seguir nada disso. Até nisso eu tive essa graça, essa bênção de ter acesso. Eu não me lembro de coisas, porque é aquela coisa que foi me mostrado, eu tive consciência, mas não consigo explicar. Mas é uma coisa que eu fiquei assim, em estado, como eu falo, fico até emocionado. É uma coisa que foi um guia que me orientou, cara. É uma coisa, eu já contei um caso aí, minha vida com a Diva, foi uma coisa assim, espetacular, que eu não tinha como errar. Eu não tinha como sair do caminho que eu estou trilhando hoje. Eu fui muito beneficiado, meu guia,
Meu mentor espiritual é um super, hiper, mega herói. Esse aí é cheio de honra para comigo, entendeu? Só isso que eu queria falar. Diva, você está com a mãozinha levantada. É que eu esqueci de tirar. Ainda nesse aspecto, né, da honra, que eu achei bacana esse ponto do Djaí, quando ele coloca da nossa carta reencarnatória, que é honrar os compromissos que a gente fez antes de nascer. Então, antes de nascer, a gente passou por, né, toda uma preparação junto com os mentores, trabalhos que vão ser feitos, a gente se capacitou. Então, é o aspecto também desse honrar, né? Honrar compromisso. E cada um de nós, a gente tem, né, as nossas cartas, e é algo que a gente, pelas preces, unido com os mentores, a gente vai captando, intuindo o que são esses trabalhos que a gente tem que fazer. E é o que o mundo maior nos pede, é simplesmente cumprir. Seria o nosso caminho de maior eficiência espiritual, é realizar né, honrar com esses compromissos que a gente, juntamente com todo um grupo, a gente firmou. E aí, só para finalizar, eu me lembrei, na terça-feira, no livro Mensageiros, a gente estava lendo, e aí tem uma parte em que tem, né, aquele começo, que são várias pessoas que, do ponto de vista da mediunidade, eles falharam na sua última reencarnação, eles estavam ali participando de um trabalho de capacitação ligado à mediunidade. E um deles, ele contando, ele teve uma missão que ele iria reencarnar com a mediunidade e ele ia cuidar, se eu não me engano, eram umas 7 crianças que eram tudo crianças ligadas ao seu, ao seu núcleo kármico que ele teria que conduzir e guiar. E acabou que ele seguiu por um outro caminho totalmente diferente. Então, é esse aspecto da gente procurar sentir e honrar esses compromissos que a gente fez com o mundo maior. Você falando isso, Ismael, lembrando assim, né? Porque é no dia a dia da gente, né? O nosso trabalho, eu vejo assim, o trabalho espiritual, ele é no dia a dia da gente, né? E quando fala honrar compromisso, eu vejo como que isso é importante e como isso, a gente honra compromisso de trabalho, mas a gente não cumpre muitas coisas, né? Aquilo de você se comprometer a ir num lugar, a visitar uma pessoa, a estar pequenas coisas do dia a dia. E a gente vai simplesmente, hoje eu não quero, hoje eu não vou fazer isso. Parece que isso vai enfraquecendo a gente como ser humano, quando você deixa de honrar os seus compromissos. Quando tudo é motivo para você não honrar. E esses dias eu conversava com uma pessoa falando, até na educação de um filho, né? Você se comprometeu com seu filho, que você vai levá-lo no parquinho no sábado, leve ele no sábado no parquinho, mesmo que você esteja cansado, mesmo, claro, óbvio que há casos em que você realmente não pode honrar aquele compromisso, mas cumpra. Só que nós, humanos, hoje em dia eu noto isso, como que a gente não honra mais os compromissos? O compromisso único que eu acho que as pessoas têm hoje como visão é o trabalho, porque esse gera dinheiro e o resto, as pessoas
abrem mão. E são, às vezes, pequenos compromissos. Eu já falei aqui, assim, sobre o abrigo que eu vou uma vez, no domingo, no mês, e é 2 ou 3 horas. E muitas pessoas não conseguem ir num domingo, uma vez na semana, uma vez num domingo, no mês, 2 horas. E sempre tem um outro compromisso, tem um dor de cabeça, um isso, um aquilo. E aí eu fico olhando assim, como é difícil num pequeno. E aí, de repente, vem a carta reencarnatória e a gente desonra tudo também. E como que a gente tem aqui o dia a dia para prestar atenção em honrar nossos compromissos. Eu acho muito importante. Eu só queria falar rapidinho, eu já comentei isso aqui. Quem é meu pai, minha mãe, quem são meus irmãos? Eu fico vendo o nosso grupo. Eu me encaixo nesse grupo com esses dizeres do Cristo. Porque todo dia de manhã nós temos a honra de estarmos aqui, um compromisso com nós mesmos. E eu acrescento, quem é meu pai, quem é meu irmão, somos todos nós. Isso é muito profundo, e eu também falei que eu sinto isso, porque, como eu falei do meu passado, que os dirigentes desse grupo aqui são muito assediados. Eles têm que ter a honra de todo dia estar comparecendo aqui, firmemente, para dar o seu alô e abrir, entendeu? O nosso encontro. Isso é muito bonito. Por isso que, quando eu li essa mensagem antigamente, eu me emocionava, porque o que acontece? As famílias aqui, são poucas famílias nesse grupo que tem marido e mulher. A esposa está em outra sintonia, os filhos já estão em outro, e a gente estamos na nossa sintonia. Nós somos uma família desse grupo aqui, e o nosso trabalho, a gente só vai ter consciência quando a gente estiver do outro lado. Eu não tive o merecimento de ver, assim, como o nosso trabalho, qual é o efeito que tem, entendeu? Mas, com certeza, é uma coisa muito grande. É isso só que eu queria falar.